Uma boa tarde a todos, né? Eu venho no canal hoje justamente para poder pregar um testemunho do que aconteceu esta semana comigo. No mês 3, né? De 2025, do mês 2 para o mês 3, nessa transição, né? De quinta-feira para cá, que é segunda-feira, dia 3 do mês 3. Então, quinta-feira seria dia 27 do mês passado, do mês de fevereiro, né? E eu gostaria de contar um testemunho que aconteceu em minha vida, a fim de que o Senhor possa fortalecer a sua fé e a fim de que você não passe as mesmas dificuldades que eu passei neste período. Foram 13 longos anos escravo do pecado, escravo da pornografia. Mas, irmão Gabriel, como que você tem certeza absoluta que você venceu a pornografia, mesmo ainda que seja algo tão recente? Ainda que todas as vezes que você lutou contra ela, você não conseguiu vencê-la. Como você tem total certeza disso? Pois bem, aí vai o testemunho, e aí vai os sinais deste testemunho, que o Senhor vai dirigir ao meu coração para que eu fale a vocês. Meu coração andou muito angustiado durante a semana. Havia uma angústia muito grande por ter me afastado dos caminhos do Senhor. Mas veja bem, não julguem antecipadamente as coisas, porque a maioria das vezes que eu não lançava vídeo no canal, eu estava em pecado, ok? Justamente este pecado da pornografia. Eu preciso me retratar com vocês porque sim, eu sou um espelho para vocês, um espelho de Deus para vocês. Então, para que vocês não caiam, para que vocês não tropecem, para que vocês não criem um conceito a meu respeito que não sou eu, para que vocês não criem idolatria em cima de mim, falando, o irmão Gabriel é mais privilegiado do que os outros porque ele tem esse conhecimento. Esse conhecimento não é meu, ok? Eu estou fazendo esse vídeo justamente para isso. Parecia que naquele vídeo em que eu me retratei também no canal antigo, que é o Pregando a Cristo, a única verdade absoluta, que é o canal que tem mais inscritos, 19 inscritos atualmente. Neste canal, eu me retratei do vídeo que eu fiz falando dos crimes de Mohammed bin Salman. E lá eu falava que eu era uma das testemunhas de Apocalipse, uma das duas testemunhas. Na verdade, eu estava me orgulhando, ok? Eu estou me retratando aqui no canal novo justamente porque não existe esse vídeo no canal. Eu tentei baixar os vídeos. Ah, existe no SnapTube? Existe. No meu celular não baixa o SnapTube. É um celular muito ruim, vou falar a verdade. Não baixa o SnapTube. E se eu tento baixar diretamente do Google, a primeira vez que eu fiz isso deu um problema enorme no celular. Eu tive que mandar para o conserto. Eu tinha recém comprado ele. E o cara não cobrou de mim porque ele não quis, porque ele poderia ter cobrado, ok? Então, o que eu tenho para falar para vocês? O pecado da pornografia, onde ele começou na minha vida? E eu vou falar o porquê que eu odeio as escolas, ok? O pecado da pornografia começou justamente lá, com ímpios induzindo o meu coração ao erro, ao pecado, numa época que eu nunca ouvi falar de Jesus, numa época onde eu nunca ouvi o evangelho, ok? Ímpios me ensinaram a ser ímpios. Por isso eu odeio tanto a escola atual, por isso eu odeio tanto o governo atual. E quando eu comecei a ter ódio dessas coisas? Na escola. Por que na escola? Porque meu padrasto e minha mãe me levavam forçadamente para a igreja. Aí você fala, ai, mas você é contra a vontade dele, tadinho, não sei o que tem. Tadinho nada, se não fosse isso, talvez eu nem estivesse aqui hoje.
Se não fosse essa atitude deles, talvez eu não estivesse nem aqui hoje. Eu não estou colocando eles acima de Deus, mas eu estou dizendo que Deus usou eles naquela época sem que eu soubesse. Mas hoje eu estou sabendo por conta de tudo que já aconteceu na minha vida, ok? E esse é o motivo porque eu odeio as escolas. Deus é rejeitado nas escolas. E quando eu percebi isso desde a primeira vez, mesmo não tendo conhecimento de Deus, eu odiei aquele lugar. Eu odiava aquela injustiça daquele lugar. Eu sentia literalmente, eu tinha ódio daquelas pessoas. Se eu pudesse machucar, se eu pudesse realmente, em até certo modo naquela época, esse era o meu pensamento daquela época, ok? Não venha falar que eu estou pensando nisso agora. Mas naquela época eu tinha sim vontade de matar alguma daquelas pessoas que faziam aquilo. Justamente porque eu estava odiando a injustiça. Mas como se eu tive o meu primeiro contato com o Evangelho? Como eu comecei a odiar a injustiça, que é uma coisa que Deus pede para que façamos, que é odiar o que é mal e amar o bem. Como eu estava fazendo isso inconscientemente? Só existe uma explicação para tudo isso. E a explicação mais óbvia é a predestinação. Deus predestinou os seus eleitos. Como uma pessoa que teve o primeiro contato está praticando algo que nem conhece, que nunca leu da palavra de Deus? Como? Não é um absurdo você pensar segundo a lógica humana? Ah, mas irmão Gabriel, você está sendo louco em contar esse testemunho. Obrigado. Muito obrigado por dizer o que eu já sei. Muito obrigado por dizer que eu nasci de novo. Porque está escrito: o conhecimento de Deus é loucura para o mundo, e o conhecimento do mundo é loucura para Deus. Muito obrigado por testemunhar que minha salvação é verídica. Ah, mas irmão Gabriel, você não pode dizer essas coisas. Você vai matar a alma da pessoa. A palavra de Deus não diz que dizer a verdade mata a alma. Pelo contrário, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tive o meu primeiro contato, eu conheci a verdade. Ela me libertou do quê? Eu já não consigo dizer que aquilo não é mais pecado. Eu não consigo mais aceitar que aquilo é algo normal. Porque o que a escola faz é isso, ela quer normalizar o inormalizável. Ela quer normalizar o pecado. Ela quer normalizar algo que é de nossa natureza. Ai, se você se masturba é normal. Ai, se você trai a sua esposa, isso é normal. A sociedade inteira quer normalizar o pecado. Isso é uma desculpa que dão para permanecerem em seus pecados. E se você julga eles, o que eles falam? Ai, não julgueis, não julgueis. Isso foi inventado por falsos profetas. Falsos profetas inventaram isso para continuarem extorquindo o povo, para continuarem dizendo mentira, para acumularem dinheiro desonesto. Você, quando reproduz esta fala, você induz uma multidão a repetir a mesma fala. Você induz uma multidão a crer em algo que Deus não falou. Você acredita que esse texto não tem nada a ver com você não julgar o próximo? Não julguei. Eu vou falar. Eu tô sem a minha Bíblia aqui. Na verdade, minha bolsa tá aqui, a Bíblia tá aqui. É que eu tô andando para um lugar muito afastado. A minha Bíblia tá aqui, ok? Eu quero falar o que Deus colocou no meu coração. É o que está escrito literalmente lá, ok? Você que conhece o texto, você sabe. Está escrito o seguinte: não julgueis para não serdes julgados. Porque com a mesma medida que medirdes, vos medirão a vós. Ok? O que ele está falando? Ele está falando que o ser humano, ele vai guardar aquela mágoa, ele vai... Se você falou algo que humilhou na frente de alguém, ele vai guardar aquela mágoa e no momento oportuno, você vai passar pela mesma humilhação e essa pessoa vai estar lá. E essa pessoa vai falar a mesma frase para você.
Ou vai dizer que você nunca fez isso? Eu fiz isso. Ou vai dizer que você nega que nunca fez isso? É isso que Jesus está querendo dizer, de não julgueis para não ser julgado. Ele está querendo dizer o seguinte: se você quer julgar ímpios, que procuram o tempo todo desculpas, se você quer julgar pessoas pecadoras, que arrumam desculpa para continuar no seu pecado, então abandone o seu pecado e repreenda-as. Porque no momento em que elas falarem, ah, mas você comete isso, cadê? Mostra-me. Mostre meus frutos, onde está que eu cometo isso? Mostra-me. Agora, se eu estou cego, o que é cegueira que ele está querendo dizer ali? É hipocrisia. Eu sou cego em mim mesmo. Eu sou cego em minha hipocrisia. É isso que ele está falando. Ele está falando de um julgamento hipócrita. Um julgamento antecipado, um julgamento hipócrita. Julgar sem saber da situação. E julgar cometendo o mesmo. É isso que Jesus está falando. Nós não podemos julgar um pecado em alguém cometendo o mesmo pecado. Mas agora eu te pergunto, se eu aconselhar alguém com a palavra de Deus e eu cometo o mesmo pecado que a pessoa, porque eu cometo o mesmo pecado, a palavra de Deus mudou? Deixou de ser verdade? Não deixou de ser verdade. Se a pessoa quiser seguir, ouvindo a verdade, ela vai seguir. Ok? Será uma palavra correta. Mas Jesus diz, vocês devem abandonar os seus pecados. E aí sim, preguem o abandono de pecados, porque isso é julgar. Ok? E ele diz também, não julgueis segundo juízo injusto. Não julgueis injustamente, mas julgai segundo a reta justiça. Qual que é a reta justiça? Como você pode julgar segundo a reta justiça? Julgando-se, baseando na palavra de Deus e andando em integridade com Deus. Quando fala de integridade, as pessoas falam, ah, então eu vou andar com Deus e nunca vou pecar. Não, outra desculpa de pessoas mentirosas que querem negar a verdade, que querem negar o evangelho e que querem arrumar desculpinhas para julgar os cristãos. Essa é a verdade. Querem arrumar desculpinhas. Ele julga uma árvore. Ele julga uma árvore. Ok? Não tem árvore nenhuma aqui, é só uma suposição. Ele julga uma árvore pelo fruto. Ah, eu comi, tem um fruto podre. Eu vou lá e como de novo daquela árvore, tem um fruto podre. Eu vou lá e como de novo, tem um fruto podre. Eu vou lá e como de novo, tem um fruto podre. E daí a última maçã que sobra na árvore, é uma suposição. A última maçã que sobra na árvore, ah, eu não vou comer porque está podre. Por causa de um erro de uma multidão, uma minoria, é tratado como podre. Ah, sobrou a última maçã daquela árvore. E aquela maçã está boa. É um bom fruto. E daí ele aponta o dedo e diz, é podre. Tá vendo como é um juiz hipócrita? Ele não experimenta cada fruto para saber se cada fruto ele pode dizer, esse é podre, esse não é. Não. Ah, sobrou um último ali. A maioria está podre, então ele é podre. A maioria está adulterando na igreja? Ah, então aquele irmãozinho ali, ó, se converteu agora, também está adulterando. Tá vendo como é um juiz hipócrita? Que às vezes eu posso cometer. Às vezes você pode cometer. Prosseguindo com o testemunho, então. Prosseguindo com o meu testemunho, então, ok? Que o Espírito Santo tocou no meu coração para dizer. Então, eu estava na escola, eu comecei a odiar, né, a escola a partir do primeiro contato com a pregação sobre Jesus Cristo, com o Evangelho. Eu não entendia nada daquele livro, eu nunca li aquele livro, e o desejo pela justiça nasceu no meu coração. E o que está escrito na palavra do Senhor? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Naquela época, o Senhor me guardou de tudo. Ele me preservou virgem até conhecer minha esposa.
E conhecendo minha esposa, eu tive relação antes do casamento. Esse erro eu não recomendo a ninguém. Mas o preservar-se virgem eu recomendo. Ok? Peço que os irmãos não me julguem com relação a isso, com um juízo de condenação. Mas enfim, ok? Eu estou aqui dando meu testemunho para exemplo para vocês, para que vocês não cometam o mesmo erro que eu cometi na minha caminhada cristã, justamente porque eu quero que vocês sejam melhores do que eu. Tenham um nível muito mais avançado do que o meu. Níveis que eu demorei a chegar, que eu me esforcei para ter agora, que vocês comecem com ele agora, ok? Esse é o meu desejo, porque a sua caminhada cristã será mais suave. Com relação a, se eu passar pela mesma coisa que o irmão Gabriel passou, eu sei como lidar. Eu sei como pensar diante de Deus, ok? Então, vamos lá. Irmãos, prosseguindo. Havia um professor ateu, um professor de história ateu na escola, ok? Eu o admirava pela pregação que ele fazia. Um dado momento, todo mundo, o meu padrasto que me levava para a igreja, a minha mãe, o meu irmão, todos se desviaram. Se desviaram, que eu digo, literalmente, se desviaram. Poderiam dar desculpas dizendo, eu busco a Deus na minha casa? Poderiam, mas se desviaram literalmente. Porque na maioria dos seus caminhos eu conseguia perceber que eles se desviaram. Eles não reconheciam isso, mas eu percebia. De uma forma estranha, mas percebia. Sem saber o que era. Daí eu e meu irmão permaneceu por um tempo indo na Igreja Universal. Se você pergunta, irmão Gabriel, você acreditava naquelas baboseiras de você dar algo na fogueira santa e você recebesse algo em troca? Eu acreditava. Não acredito mais. Então, eu sei muito bem, quando eu estou me dirigindo a pessoas que estão dentro da Universal, eu sei muito bem do que eu estou falando. Eu passei por isso, eu acreditei nessas coisas, eu acreditei nesses pastores, mas quando o Senhor se encontrava comigo, em particular, quando eu menos esperava, a verdade vinha à tona. E daí a verdade vindo à tona, o que eu fiz? Eu vou sair desta igreja. Esta igreja é um conluio de falsos profetas. Essa igreja não presta. Então eu vou sair. Como quero agradar a Deus, vou sair e vou buscar por uma que agrade o Senhor. Fui em muitas igrejas. Não encontrei. Fui na Sara Nossa Terra por 3 anos, mais ou menos. Foi o período de experiência mais longo meu numa igreja. Ok? Mas antes disso, antes de falarmos disso, depois do colegial, durante o colegial também, eu obtive uma tristeza muito grande. Eu não conseguia me concentrar nos estudos, nem nada do tipo. Eu tinha uma raiva muito grande daquelas pessoas que estavam à minha volta, justamente por odiar a injustiça, coisa que eu não tinha até então. Mas ao mesmo tempo eu não queria fazer nada para não magoar minha mãe, então tinha um certo receio de viver pela verdade ainda. Vamos lá. Fui doutrinado nessas escolas que as pessoas falam são pagãs, são sim. Fui doutrinado, sei como é, passei por essa doutrinação. Me ensinaram a odiar o estudo, sim, porque eles ensinam a odiar o estudo. Tudo que eles querem ensinar é você ser maconheiro, é você ser lésbica, você ser gay, é você acreditar em esquerdismo, acreditar que esquerdismo é bom, pintar os cristãos de maus, nem sequer falar da história do cristianismo nas escolas, porque não pregam, porque cristianismo é história. Faz parte da história e não pregam isso em matéria de escola. Por quê? Porque expulsaram Deus das escolas, expulsaram Deus de seus corações e querem ensinar segundo regras humanas. Qual é o resultado? Aumento de jovens que usam drogas,
aumento de pessoas que têm pensamentos ateístas, coisa que eu estava encaminhando para isso depois da escola. Depois da escola eu quis, inspirado por esse professor ateu, pela conduta dele, eu quis me tornar ateísta. Mas não durou muito mais do que 3 meses. Talvez foi até menos, porque o Senhor, ele veio de encontro a mim. Eu acordei num horário inesperado, eu não trabalhava, ok? Tinha mais de 18 na casa da minha avó, não trabalhava. Acordei numa dada manhã, eu tinha desejo sim de suicídio e tal, coisa bem leve, entende? Não era uma coisa grave. As pessoas, coitadinho de você. Coitadinho nada, eu estava sofrendo por causa do meu pecado. Eu só não sabia, ok? Eles inventam vários e vários termos psicológicos só para nos fundamentar como os coitadinhos. Para quê? Para que a gente continue consultando eles, para que eles continuem ganhando dinheiro às nossas custas e nunca oferece uma solução. Porque um cliente que é curado é um cliente que não volta. Um cliente que não volta é menos dinheiro no meu bolso. É o que eles pensam. Por isso que eles tratam tudo como doença. TDAH, falta de atenção. Falta de atenção. Se você se esforçar, você vai conseguir se concentrar. O que é TDAH? Falta de atenção. E eles falam que é doença. Olha, então se é doença, eu não preciso buscar melhora. Eu posso ficar como eu estou. É autismo. Sabe como chamariam autismo? Espontaneidade. Espontaneidade. Autismo. Você ser espontâneo. Autismo. Então se eu sou espontâneo, eu ganho um laudo de autismo. E as pessoas vão olhar pra mim e vão achar que eu sou doente. E muitos vão achar que eu sou louco ainda. Tá entendendo o problema das coisas? Prosseguindo. Passei um tempo com esses pensamentos de morte e tal. Na época que isso aconteceu 3 vezes, a mesma frase surgiu. Creio que era, logicamente, Satanás querendo que eu me matasse, né? Tentando-me para isso. Com algo que ele já tinha lançado no meu coração. Nessa época, eu fui lá e ouvi o seguinte. Teve uma briga entre eu e meu irmão. Ele falou, você não deveria ter nascido, não sei o que tem. A minha avó, mesma coisa. Falado de outras maneiras, mas de uma maneira parecida. Meu avô, a mesma coisa. 3 vezes. Tentando confirmar algo que estava no meu coração para que eu me matasse. Para que acabasse ali o propósito de Deus. Cheguei a me cortar algumas vezes. Cada vez que eu forçava mais a faca, menos cortava. Coisa estranha. Mas, no fundo, eu reconheço que não é que eu estava forçando de menos aquela faca. É que eu não queria me matar, porque aquela verdade de Deus já estava muito forte no meu coração. Eu andava por todos os lugares tentando procurar paz. Eu gostava de desenhar, eu ia a lugares mais frescos, no meio do mato, tal. Tentava desenhar, tentava buscar inspiração. Quanto mais eu buscava paz, mais a angústia me achava. E por que estava angustiado? Porque em meu coração o Senhor dizia: volta à igreja. Por que volta à igreja? Não para que eu ficasse ali e apenas congregasse ali, mas para que eu lembrasse das origens, de onde ele me conheceu, onde eu conhecia ele, entende? Ok, eu sentia isso, e daí um dado momento eu decidi voltar à igreja, onde foi onde que eu fiquei na Sara Nossa Terra por 3 anos e pouco. Conhecia líderes de jovens, tal. Na época eu estava interessado por ela, eu estava solteiro, estava interessado por ela, tal. Não deu certo.
ela separava de um, ficava com o outro, separava de um, ficava com o outro. Ela queria ser bispa, que seria o bispo, né? Só que um cargo de bispo ele é até acima de pastor. Vai entender, né? Esse bispo na verdade é pastor. Ok. Ela queria ser. E eu não queria ser bispo. Eu queria ser para agradar a ela. Olha que porcaria que eu estava vivendo. Chegou um dado momento que eu passei por um momento de loucura, onde eu acreditava que ela queria casar comigo sem nem mesmo me conhecer. Olha o tamanho da ludibriação que eu passei. Eu estava num estado de loucura mesmo, loucura. Quem curou isso? Deus. Deus curou isso. Vamos lá. Fiquei lá por muito tempo, tal. Daí teve um namoradinho tal que ela conheceu, eu ainda gostava dela, tal. Por 3 anos eu tava mantendo esse sentimento. Que sumiram de repente. Desapareceu. Aquele rapaz veio, eu tava conversando com ela tranquilamente, ela tava mexendo no celular, mas na verdade tá chamando ele, sem eu saber. Tava chamando ele pra vir conversar comigo, como se eu tivesse atazanando ela. E na verdade eu fui lá pra me desculpar com ela do transtorno que eu causei. Dela chamando ele. Chamando ele, não sei o que tem e tal. E daí ele veio e apertou minha mão. Mas com aquela cara cínica e apertando com força a minha mão. Aí eu olhei pra cara dele, os dois juntinhos, abraçadinho, né? Tipo um casalzinho bem cínico mesmo. Eu olhei pra cara dele e o que passou no meu coração foi: eu vou arrebentar a cara dele agora. É agora mesmo que eu vou arrebentar ele inteiro por ter apertado a minha mão. Eu vim com intenções boas e ele me faz isso. Isso era o que estava no meu coração. Qual foi a minha ação? Abaixei a cabeça, peguei a minha bicicleta e fui embora. Já conhecia Deus nesse tempo, eu estava afastado da igreja, eu me tornei um desigrejado, então sei o que seria isso, tá? Não me vem falar, mas não existe desigrejado. Eu sei disso, eu estudei isso. Não me enche o saco com essas questões pequenas, tá? Porque muitas das vezes eu fico de saco cheio de ter que responder a mesma questão toda hora. Não é porque a pessoa não entendeu, é porque ela não quer entender e ela quer achar falhas em mim. É isso que me irrita. Mas eu espero em Deus. O que eu procuro em todas as minhas pregações é ser calmo. Justamente porque Deus fala que a gente tem que responder com mansidão àqueles que perguntam a respeito da nossa fé. Mas tem momentos que responder com mansidão é cooperar para que a pessoa continue sendo mais vagabunda ainda. É cooperar para que a pessoa continue esnobando da sua fé. É cooperar para que a pessoa ache que você é um trouxa. Eu não sou um trouxa. Se eu estou falando essas coisas é porque eu sei. Eu sei da verdade. E se eu não estou rebatendo, não estou querendo fazer o que eu quero, é justamente porque eu quero agradar a Deus. Pensei que casando, o pecado da pornografia sumiria. 26 anos. Conheci com 13, 26. Então seria o dobro, então 13 anos. 13 anos. Escravo disso. 13 anos orando a Deus para que Deus tirasse isso de mim. 13 anos falando: Senhor, eu quero frutificar. Senhor, eu conheço a tua palavra e prego a tua palavra, eu prego a verdade. Não tem como eu dizer que eu não conheço a verdade, Senhor, mas eu quero dar fruto. Mas ao mesmo momento que eu pedia para Deus, Senhor, eu quero dar mais fruto, era o mesmo momento que eu tentava por força própria mudar. Por que eu tentava por força própria o tempo todo mudar? Porque eu queria agradar a Deus. Eu estava me esforçando ao máximo para negar a mim mesmo. E me vem à mente agora este versículo que Jesus disse:
Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos entrarão por ela. Então, eu estava me esforçando com tudo que eu tinha, eu estava entregando todo o meu coração em querer lutar contra o pecado com as minhas forças, em querer vencer com as minhas forças o pecado, mas ao mesmo tempo orando, dizendo que eu estava confiando em Deus para isso, mas ainda assim eu estava esforçando com todo o meu coração, porque eu não queria desagradá-lo. Eu estava neste pecado da pornografia recentemente, antes de eu voltar a gravar os vídeos para o canal aqui. Toda vez quando eu levantava de manhã, antes de ir para o serviço, toda vez, e pedia perdão para minha esposa, e toda vez voltava. Digo esposa, mas nós não estamos casados no papel. Outro pecado, outra negligência minha, ok? Porque se a Bíblia diz que devemos andar na lei dos homens também, no que diz respeito a não transgredir a lei de Deus, devemos andar. Então, sim, de certo modo eu estou errado. O que eu poderia fazer para consertar, entre aspas, isso, é não manter relação com ela até me casar, entende? Eu sei disso, é uma verdade dura, mas seria amar a Deus acima de todas as coisas, porque talvez sim, minha esposa queira relação comigo, talvez, mas amar a Deus acima de todas as coisas é o maior mandamento, compreende? Pensei em fazer isso nas minhas férias vai ser no ano que vem, então eu vou correr com isso. Eu vou correr com o meu casamento. Eu programei para esse ano, vai ser esse ano. E ponto final. Ponto final. E como sei que vou conseguir ficar sem relação até casar? Eu sei porque eu nasci de novo e você vai ver as provas disso aqui, na conclusão. Vamos lá. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então Deus quer que a gente se esforce. Enquanto a gente conhecer a verdade, eu conheci a verdade. E depois de conhecer a verdade, Ele quer o quê? Que a gente se esforce por entrar pela porta estreita. E que nos continuemos nos arrependendo de nossos pecados. É isso que Ele quer. Que a gente continue se arrependendo verdadeiramente dos nossos pecados e continue lutando contra eles. E Deus, de repente, eu orei uma vez nesse tempo, né? Nessas épocas que fiquei afastado aí desse canal para gravar o vídeo, eu orava e falava: Senhor, eu não quero mais permanecer nesse pecado, eu quero voltar ao Senhor. Eu quero voltar e eu quero agradar ao Senhor acima de todas as coisas. Eu não quero que o meu pecado seja motivo de minha condenação. Não quero que nada nesse mundo seja motivo para eu negar o Senhor, nem mesmo a minha vida. Dessa forma eu orava com Deus. A primeira vez eu orei tal, nesses processos que não estava gravando o vídeo nesse canal. Primeira vez eu orava. Eu orava, mas com a intenção de permanecer no mundo. Eu estava dividido entre Deus e o mundo. Não deu certo. A segunda vez eu orei, depois de um tempo. Orei. Passado algum tempo daquela oração, eu orei novamente. Depois de haver orado, eu com desejo de mudança, querendo realmente mudar. Essa oração foi diferente porque eu senti que eu realmente queria mudar, mas que eu sentia que daqui a pouco eu pecaria. Sentia que daqui a pouco eu ia cair. E eu saí com aquela angústia no coração diante da presença de Deus, pensando, realmente eu não tenho jeito. Não existe jeito para mim. Tanto tempo
andando com o Senhor, e eu só o desagrado, eu realmente não tenho jeito. Eu pensava, realmente não existe esperança para mim. Eu pensava, eu olhava para o meu coração e pensava assim, realmente não há esperança de salvação para mim. Eu não sou diferente daqueles fariseus. Eu não sou diferente das pessoas do mundo. Era o que eu falava em meu coração quando saí da presença de Deus. Quando eu falo em meu coração, em meus pensamentos, tá, pessoal? Não leve. Mas ao mesmo tempo que a gente sente, a gente pensa com relação a esse sentimento também, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Logo depois, eu falei, eu vou pecar daqui a uns momentos, eu tô sentindo isso. Eu tô sentindo que não existe esperança para mim. O que eu posso dizer em relação a isso? Eu fui para a sala, como de costume, durante 3 anos. Eu ficava só em jogos de celular, só dando atenção para celular, negligenciava a minha família. Durante 3 anos. Recentemente eu falei, Senhor, me perdoa por negligenciar o meu filho, a minha esposa por esses 3 anos. A culpa foi minha, Senhor, me perdoa. Conversava eu com ele no meu íntimo. Ontem, quando minha esposa levou meu filho, né, para casa de minha sogra por um tempo, eu tentei desenhar a coisa que eu gostava. Vi um vídeo que falava dos 3 anos do meu filho, ele pequeno, ele grande. E daí eu comecei a desabar em lágrimas. Justamente porque eu percebi a minha negligência. Eu comecei a chorar e dizer, Senhor, me perdoa por isso. Me perdoa por isso porque eu não quero mais ser o mesmo. Mas sabe o que aconteceu de quinta-feira para cá, nesse meio tempo? Logo após sair daquela oração, aconteceu o seguinte, ok? Eu não queria mais saber de jogo. Eu não queria mais saber de desenhar. Uma coisa que eu gostava passou a ser odiada. Músicas de rock que eu gostava eu apaguei todas para apenas dar espaço a músicas que agradam a Deus. Os desenhos que eu gostava de desenhar, eu desenhava desenhos estilo tatuagem. Eu percebi esses desenhos não me representam. Hoje mesmo eu amassei eles. Eu falei, não me representam, não representa a minha fé. Agora eu sei que estava certo, porque quando eu amassei todos os desenhos que representavam somente períodos de tristeza, de angústia da minha vida, de ódio, eu amassei todos e joguei fora. Eu fui criticado pela professora de grafite. Eu falei, por causa da minha fé, eu joguei todos fora e eu amassei. Ela, ai, mas você tá errada, a arte não tem nada a ver com isso. Não tem. Nós desenhamos aquilo que é mais importante para nós. Aquilo que ocupa o nosso coração. Ok? E o rock, na verdade, é uma extensão do satanismo. Existe rock satanista. O rock também é símbolo de rebeldia. Sim, rebeldia. E o que Satanás fez no céu? Não se rebelou? E o que Satanás não faz na terra com os jovens? Não faz eles se rebelarem? E uma das principais características da geração dos últimos dias não é que eles desobedecem pai e mãe? Reflitam isso. Continuando. Fui no culto em um retiro, conheci uns irmãos venezuelanos.
Eu entrei lá por curiosidade, eu estava só passeando com o meu filho, depois de ter experimentado o nascer de novo. E havia uma voz no meu coração que dizia, que eu aprendi recentemente, depois que eu nasci de novo. Ele falou: filho, a salvação é um processo natural, não é algo forçado, mas que o esforço tem a ver com o processo da mudança de um ser humano. O que muda é primeiro o coração. As intenções vão mudar depois, mas as intenções mudam também de imediato. Você que amava o pecado, agora você quer agradar a Deus. Seu pensamento, seu sentimento mudou. Foi o que aconteceu comigo durante 13 anos. Quando eu fui dar fruto, meu amado irmão, 13 anos de minha vida. 13 anos de minha vida e eu estou entendendo isso hoje. Hoje eu estou entendendo que cada pessoa tem seu tempo para frutificar. E que o Senhor, Ele vai frutificar essas pessoas. Fazê-las dar bons frutos. Que frutos são esses? Fruto do Espírito Santo. Paz, mansidão, domínio próprio, alegria. Sim, a alegria é um fruto do Espírito. Amor, fidelidade, benignidade, longanimidade, paciência por muito tempo. Você tolera as coisas por muito tempo. Você consegue ter uma paciência longânime. Você é longânimo em ter paciência. E a palavra de Deus diz que contra essas coisas não há lei. Ou seja, não existe uma lei de Deus proibindo esses sentimentos, pensamentos e ações. Porque é um sentimento que o Espírito Santo traz. E houve uma alegria muito imensa que eu nunca senti na vida por haver alcançado a salvação. E qual foi o sinal que eu reconheci nessa semana? Foi ontem no domingo, no dia 2 do mês 3 de 2025. Foi ontem. Durante o culto, antes do culto, na verdade, o Senhor falou: vai e evangeliza a pessoa que você acabou de passar. Ele não falou dessa forma, mas foi o que eu senti no meu coração. Eu passei pela pessoa e senti de falar para ela que eu tinha algo a conversar. Como que eu senti? Houve sim o sentimento no meu coração, mas o pensamento foi: volta e fala da palavra de Deus com ela. Eu não sabia nem sequer o que eu queria falar. Eu lembrei da parábola do bom samaritano ao mesmo tempo, tudo isso ao mesmo tempo, ao mesmo segundo que veio esse sentimento. E a parábola do bom samaritano diz que as pessoas que passaram ali, ao lado da pessoa que estava meio morta, são as pessoas que seguem ritos humanos. Na verdade, não ritos humanos, são ritos até de Deus. Deus diz para o homem não tocar no cadáver de um homem morto. E o levita e o fariseu não tocaram, achando que estava morto. Entende? E seguiram. Só que ele diz, teve um samaritano que parou, acolheu, cuidou daquele homem que não estava morto, estava meio morto, quase morrendo. Esse bom samaritano é Jesus, tá? E aqueles religiosos hipócritas que viram caído, eu vou seguir a lei. E a lei diz, eu não vou tocar em morto. Mas viu que a pessoa estava meio morta, se remexendo, e foi embora. Não deu atenção. Essas pessoas somos nós, seres humanos, tá? Essas pessoas somos nós, seres humanos. Eu falei, tá bom, Senhor. Hoje também gravei o vídeo nessa semana, falando sobre o verdadeiro, entendendo o evangelho em um vídeo. Foi o último vídeo que eu gravei. Antes de eu gravar, havia pessoas de manhã no meu bairro que madrugaram. Eram
gays, era 2 gays e uma lésbica, talvez. Acho que era um gay e 2 casal de bissexual, eu acho. Não compactuo com essas coisas. Nunca compactuei. E eu parei. Eu estava cansado da minha semana, foi exaustiva. Eu parei eles para conversar da palavra de Deus. E eles disseram o seguinte: esse homem, na verdade, que eu evangelizei depois foi no domingo, tá? Esse pessoal aí que eu tô falando agora foi no sábado bem de manhãzinha. Eu acordei 6h16 e fui gravar o restante do vídeo que tava faltando, né? Seguindo o esboço lá que eu tinha colocado. E o que que aconteceu? Eu abordei eles, eu tava cansado, muito cansado, tinha dormido um pouco tarde também, umas 10 horas, acordei 6h16, entende? Não deu para descansar muito, eu acordei, só escovei o dente, fui direto gravar o vídeo, e indo direto de bicicleta pro meio do mato para gravar o vídeo, o que me aconteceu? Aconteceu a seguinte coisa, aconteceu que aconteceu que eu parei esses jovens, só que eu esqueci de dar bom dia, esqueci de me apresentar. Tinha acabado de acordar, eu não estava com a minha atenção totalmente focado, eu não estava focado muito nas coisas. E cheguei neles e falei o seguinte: bom dia, né? Gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Eu fui direto ao ponto. Daí um deles me cortou, que estava no meio. Ah, mas espera, você está aqui, você não se apresenta, não sei o que tem. Eu falei que eu queria falar da palavra de Deus, ele falou, ah, sim. Daí a outra pessoa, o gay que estava do lado dele, falou, sim, eu reconheço que eu sou uma pecadora, não sei o que tem e tal, nos termos dele, porque ele ainda não se converteu. Nos termos dele. E havia a outra pessoa do lado dele, que era bissexual também. Eu fiquei sabendo disso porque depois ela mandou ele acalmar, porque ele era o amor dela, não sei o que tem e tal. Tá. Daí eu falei o seguinte, ele começou a falar. E eu falava, eu vou seguir a palavra de Deus. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem, podem me interromper, ou que eu vou responder e tal. Fui educado com eles. E ele, tá, mas quem é você? De onde você veio? O que que você faz? Não sei o que tem. Eu respondi cada uma da pergunta deles. Eu falei, eu sou o Gabriel, eu era de Limeira, moro aqui há 3 anos e quase 4 anos. Eu tô aqui para pregar a palavra de Deus. Eu respondi tudo. Mas ele tá, mas do jeito que você chegou, eu não aceitaria a palavra de Deus. Eu tô esnobando, tá? Esse é de esnobar mesmo, tá? Ele não falou dessa maneira, ele falou sério. Ah, mas você não se apresenta, não sei o que tem. Se você se apresentasse direito, talvez eu ouviria a sua pregação, não sei o que tem. Eu falei, se eu não me apresentar, eu fui direto, curto e grosso, com o Espírito do Senhor mesmo. Com espírito de ousadia, eu falei, se eu fosse direto, se eu me apresentasse, ainda que eu me apresentasse direito, você não ia ouvir. Ele falou, não, ia mudar minha concepção, eu ia aceitar ouvir você, porque você foi educado. Daí eu cheguei num ponto que eu falei o seguinte, você não está querendo deixar os dois ouvir. Os dois que estão ao seu lado, você não está querendo deixar eles ouvir. Então pega e vai embora, porque você não quer deixar eles ouvir. Então deixa quem quer ouvir a palavra dele. Então você quer que eu vá embora? Tipo, me ameaçando mesmo. Tipo, querendo vir pra cima de mim. E daí ela falou, amor, calma, não sei o que tem. Daí eu falei, já que essa conversa não está indo pra lugar nenhum, eu mesmo vou me retirar. Eu me retirei e fui gravar o vídeo. Fui gravar o restante do vídeo. Com consciência leve. Quem vive a verdade não tem que dar satisfação a ninguém. Essa é a verdade. Quer doa, quer não. Não tem que dar satisfação a ninguém. E eu tô feliz porque hoje eu posso viver sem dar satisfação para ninguém. Ok? Se vocês acham que eu tô sendo arrogante, não.
Eu apenas estou defendendo a minha fé com firmeza. A fé que eu defendi por 13 anos, mas que agora frutificou. Agora eu estou colhendo o esforço, entende? Não o esforço que eu plantei lá atrás, mas o esforço que Deus colocou no meu coração. Porque ele não é só autor, mas consumador da fé. Então, tanto o bem que nós quer realizar e o tanto o realizar o bem vem de Deus. Então, as nossas ações e intenções vêm de Deus. E é Ele que controla todas as coisas. Então, mérito de Deus por esses 13 anos me salvando, me livrando de muitas angústias, me livrando de cometer mais e mais pecados, me livrando de abandonar a fé. 13 anos de luta do Senhor para conquistar, para ganhar o meu coração, que Ele já ganhou lá, quando Ele ainda nem tinha construído o mundo. Ele ganhou o meu coração. Ele ganhou a minha alma para o reino dos céus. Antes que o mundo existisse, eu já era salvo, só não sabia. Estou sabendo agora. Estou comunicando a vocês agora que a minha fé é esta. Eu fui salvo porque o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. Não havia mundo ainda sido criado. Não havia eu ainda feito bem ou mal, como está escrito a respeito de Jacó e Esaú. Não haviam feito os gêmeos bem ou mal para que Deus escolhesse Jacó e aborrecesse Esaú. Entende? E desprezasse Esaú. Então, se foi assim com Jacó e Esaú, quanto mais comigo. Eu não tinha feito bem ou mal, nem minha mãe ou meu pai havia nascido ainda. Não havia nem Adão e Eva sido gerado. Não havia a luz primordial sido gerada. Quando ele disse, haja luz. Não havia Deus ainda dito, haja luz. Quando eu havia sido salvo no coração de Deus. Na intenção dele, antes de criar toda a história. Dentro do coração de Deus, Deus me escolheu e projetou toda a minha história para que cooperasse para o meu bem, para a minha salvação, ainda que seja o sofrimento da angústia, ainda que seja o sofrimento de você morrer por amor a Ele. Ainda assim, o Senhor me fortalecerá em meio ao sofrimento. Essa é a minha realidade hoje. Quer você seja uma pessoa que trabalha comigo, quer você seja uma pessoa que não trabalha comigo, que me desconhece. Se você acha que eu fui arrogante em algum momento, sim, eu confesso, em alguns momentos eu fui arrogante. Mas na maioria das vezes, eu defendi a minha fé com firmeza. E se eu fui arrogante em algum vídeo, o Senhor tratou comigo em particular. E o Senhor mudou o meu coração. E peço perdão a vocês aqui, sim. Eu tenho que me retratar a vocês. Porque é um ministério que eu tenho aqui com esses vídeos no YouTube. Ok? É um ministério particular meu com Deus. Que eu criei para o evangelismo. Para que as pessoas que eu evangelizo não fiquem firmadas no meu conhecimento sobre Deus. Na verdade, que elas fiquem firmadas literalmente em Deus. Que elas não confiem em mim, mas que elas confiem em Deus. O tempo todo eu falo, não confie em mim, não confie no homem, confie em Deus. Ok, daí eu tava passeando com meu filho, logo após esses dias aí, acho que foi na sexta-feira, ou no, acho que foi sábado à tarde, sim, foi sábado à tarde, depois de eu gravar o vídeo. Tava passeando com meu filho, tranquilo, de manhãzinha, logo após de ter chegado em casa. E daí começou um louvor lá na escola, perto de casa, no Jardim Eldorado. Começou um louvor. E eu estava curioso, eu falei, o que está acontecendo lá? Eu vou lá para ouvir a palavra de Deus, eu vou analisar, se tiver algo bom eu recebo, se não tiver eu vou embora. Por curiosidade eu fui lá. Quem o Senhor preparou para me acolher? Aquele casal de venezuelano. E eu tive meu primeiro aconselhamento bíblico com eles. E eles me aconselharam, e eu falei para eles, eu geralmente não peço aconselhamento bíblico, não peço aconselhamento para as pessoas, eu me afasto muitas das vezes dos irmãos porque eu não quero muitas das vezes incomodar, às vezes eu sinto
porque eu estou incomodando de alguma maneira. E eles falaram: não se afaste da igreja, permaneça na igreja. Sim, há falhas na igreja, mas permaneça. Se você estiver sozinho no mundo, como eu estava quando eu era desigrejado, né, como muitos dizem. E eu vou dizer a conclusão de toda a história, viu? Eu passei por toda a história de desigrejado e o que o Senhor tocou no meu coração. Filho, eu te dei grande conhecimento. Era o que eu sentia no meu coração, que Deus me deu grande conhecimento, que Deus... Eu sentia naquela época que eu dependia de Deus para ficar de pé. Então, o meu amor a Deus naquela época foi trabalhado, ok? Sozinho. Eu aprendi com o Senhor e até hoje aprendo só com Ele. E vocês perguntam, você tem desejo de estudar teologia? No sentido de manifestar o poder de Deus em meio à pregação, não. De maneira nenhuma. No sentido de conhecer o contexto histórico, sim. Porque eu posso conhecer toda a palavra de Deus, como os homens fazem isso só para se orgulhar. Olha como eu sei toda a palavra de Deus e você não. Mas leu como se fosse um jornal. Leu como se estivesse limpando a bunda com papel higiênico. Não é dessa forma que se lê a Bíblia. Você se lê a Bíblia com o seu coração voltado a entendê-la por completo. Não é ler igual você lê um jornal, não é ler igual você lê uma matéria no celular, não é ler como uma pessoa que não tem interesse em praticar. É ler com interesse em praticar, é ler querendo entender e é ler em oração, buscando em Deus, confiando que Deus trará a revelação. E ler sem querer colocar as suas vontades, os seus desejos no texto, sem querer distorcer o texto, fazendo com essa intenção pura em seu coração. Eu posso dar toda certeza, você achará a verdade. Mas você tem que entender um versículo também. Buscar-me-eis e me achareis como do me buscardes de todo o vosso coração. De sinceridade. Porque não fala que o Pai busca os adoradores que o adoram em espírito e em verdade? Em espírito é de todo o coração. E em verdade, como em verdade? Praticando a verdade, amando a verdade, buscando a verdade. Isso é ser um adorador em espírito e em verdade. Ok? Amando a verdade em espírito, de todo o coração, de tudo que você tem, entregando tudo a Deus, entregando a sua sobrevivência, porque está escrito: meu justo viverá pela fé. E esse viverá é em todas as áreas da vida, em todas as situações da vida também. Ok? E daí, ontem no culto de domingo, eu preguei para aquela pessoa, tal, que eu falei, que eu estava falando. Preguei para aquela pessoa, fui para o culto, cheguei um pouco atrasado. Cheguei no começo do louvor, ou já havia tocado algum, não sei. E lá eu senti uma coisa esquisita que nunca aconteceu comigo, nem nos vídeos, nem nem em leitura da palavra em minha casa, né? Propriamente dizendo. Eu sempre queria entender a palavra das 10 virgens, né? A parábola das 10 virgens. E eu nunca entendi. Eu lia, tentava entender, lia, tentava entender, lia e tentava entender, e aí assim, e nunca entendia, nunca chegava ao entendimento pleno. Ontem, quando eu estava no culto, tinha um pregador que foi convidado, ok? Lá eles estão com uma pregação muito séria, muito rica em fidelidade ao texto bíblico, ok? Por isso que eu recomendo esta igreja, não porque o pastor é melhor do que o outro pastor, não. Eu recomendo por causa da palavra. Eu sei que ali está sendo pregado a verdade, ok? Que existe mais de uma pessoa capacitada para pregar essa verdade, ok? Eu sou uma que pertence a este lugar, né? O nome da igreja lá no Jardim Eldorado é Igreja Vivendo para Cristo. É bem perto ali, bem próximo ao pesqueiro. Você saindo do pesqueiro, você já avista a igreja. Entende? Aquele pesqueiro do Eldorado ali, que fica do lado daquela praça.
entende? Do lado da praça, lá embaixo, lá, depois da rampa de skate. É bem lá no final, bem no comecinho do bairro mesmo. E eu gostaria de convidar vocês para aparecerem lá, aparecerem por lá, caso vocês sintam no coração de vocês, ok? Não porque eu sou melhor que todo mundo. Os cultos lá são de sexta e de domingo, creio que são os mesmos horários, 7h30 da noite até as 9. No entanto, eu só fiz compromisso de ir aos domingos, tá? Das 9h30 da noite até... Perdão, das 7h30 da noite até as 9. Então, se em algum momento você quiser me encontrar por lá e falar que veio por meio deste vídeo, não sei o que você vai falar, você pode muito bem me encontrar por lá, tal. E caso você tenha o desejo de aparecer por lá, eu não sou pregador lá, tá? Eu já estou falando. Eu fiz o canal justamente para eu poder pregar abertamente. Então, caso vocês queiram saber como seria minha pregação se eu estivesse em um púlpito, basta ver o canal. Basta ver a história do canal e como Deus construiu essa maravilhosa história, né, de pregação da verdade. Meus irmãos, eu não chorei ainda porque eu chorei muito já. Eu lancei tanta angústia já. E eu segurei justamente para continuar pregando sobre isso. E aí o pregador estava pregando, ele só leu a passagem das 10 virgens lá. A passagem que eu nunca tinha entendido e que eu queria entender. Ele só leu. E o Espírito Santo já deu todo o entendimento dela, do início ao fim. Ele só leu. Como que algo foi instantâneo. Ele leu, foi lendo. Conforme ele ia lendo versículo por versículo, o Espírito Santo dava entendimento de versículo por versículo. E ele não deu a explicação da ministração da mensagem dele. Ele ainda nem havia sido ministrada a mensagem. E o Espírito Santo já ministrou toda ela no meu coração. E quando ele falava, eu confirmava em partes algumas coisas. Porque eu tinha conhecido essa passagem como um todo. O Espírito Santo ensinou de uma forma misteriosa, praticamente milagrosa, ok? Ah, mas, irmão Gabriel, pessoas naturalistas vão dizer: ah, você alcançou esse conhecimento porque você estudou, você se aprofundou, você isso, você aquilo. Chega de você. Chega de você em púlpito sendo pregado. Porque muitos púlpitos pregam e quando eles falam a maioria das frases começando por você, você já consegue perceber que é um culto egocêntrico, voltado ao homem. Quando você vê na maioria das frases de um homem, no meio de uma pregação dizendo: o Senhor é acima de todo homem, o Senhor me capacitou a isso, o Senhor me fez andar em integridade, o Senhor me fez viver em santidade, o Senhor perdoou o meu pecado, o Senhor me guiou em mansidão e misericórdia com o meu próximo. Você percebe que o Senhor sempre está antes de qualquer frase. Aí você percebe que realmente um culto é teocêntrico ou se é egocêntrico. Se na maioria das frases começa com você ou eu, é um culto egocêntrico. Se a maioria das frases da pregação começa com o Senhor, Deus, Jesus, o Espírito Santo, é um culto cristocêntrico. Mas ainda assim, pode começar com o Senhor, com Deus, tal, só que na hora de pregar, vinha a distorção do evangelho. Aí você precisa conhecer o seu pastor. Que pastor que eu estou falando? Jesus. E como eu sei que realmente houve uma conversão? Porque eu me orgulhava no meu coração, eu me sentia melhor do que as pessoas que ali estavam, e eu não queria incomodar os irmãos, parecia uma boa intenção, né?
não incomodar os irmãos com relação a pedir aconselhamento bíblico, mesmo sabendo que eles eram capacitados para isso. E eu pedi perdão para cada um desses irmãos. E é interessante, eu estava lutando comigo mesmo para querer falar a verdade, faltando 40 minutos, parecia que era uma eternidade, 40 minutos até eu chegar e confessar o meu pecado. Eu queria confessar, não nessa semana agora, porque eu iria para Limeira. Então seria 2 semanas depois. E eu não saberia se estaria vivo até lá, e a angústia tomava o meu coração, me desesperava. E eu falei: Senhor, me ajuda porque eu não vou conseguir. Senhor, me ajuda porque eu não vou conseguir confessar o meu pecado. Eu estou trêmulo, eu quero, mas meu corpo treme, meu corpo se recusa. Eu me recuso a falar da palavra de Deus. Eu me recuso a confessar o meu pecado. Sim, porque a carne sou eu e o espírito é o Senhor. Assim como o Senhor disse, eu e o Pai somos um, nós podemos concluir, eu e o pecado somos um. Nós e o pecado somos um. Por isso que quando Deus, em sua lei, pune o pecado, ele não mata o pecado como um sentimento, algo abstrato. Ele mata o homem que comete o pecado. Porque o homem é um com o seu pecado. Só existe um pecador, porque existe... Perdão, só existe o pecado, porque existe um pecador. Ok? E qual que é o maior mandamento? Amor a Deus acima de todas as coisas. E se a pessoa matou o seu próximo, isso mostra que ela não ama a Deus acima de todas as coisas. Porque se ela amasse, ela cumpriria a ordem de Deus. Ame os seus inimigos, ame as pessoas e não, e o mais importante, não cobice nada de seu próximo. Nem carro, nem a mulher do seu próximo, nem o boi do seu próximo. Naquela época, boi era a ferramenta usada para trabalho ou até mesmo para você caminhar longas distâncias, né? Seria o carro da época também, porque não existia carro e sim cavalo e aquelas carroças que eram puxadas por eles, né? Mas enfim, eu confessei o meu pecado para eles e a reação foi completamente diferente do que eu esperava, porque eu recebi um acolhimento ao invés de rejeição. Na verdade, eu senti que pela primeira vez eu tive uma intimidade maior com pessoas que eu nunca conversei, que eram justamente esses irmãos que poderiam me aconselhar. Eu nunca conversei por causa de algumas desavenças com relação à palavra de Deus, por causa de pensamentos diferentes em relação à palavra de Deus. Então eu estava desprezando eles meramente por pensamentos diferentes e coisas que davam para se consertar conversando, simplesmente conversando. E isso criava em mim um pensamento errado em relação a eles, e eu acabava me afastando deles. Então um pecado gerava outro pecado. E um orgulhozinho guardado no meu coração que ninguém sabia, gerava mais e mais e mais e mais pecado. Eu senti que fui liberto deste fardo. Pela primeira vez eu senti que eu não estava caminhando sozinho, mas que tinha pessoas para me ajudar. Pela primeira vez em 13 anos. Primeira vez em 13 anos. Então, se você pertence a alguma igreja, não se ire contra os seus irmãos, não trate os seus irmãos da maneira que eu tratei por 13 anos. Espero que vocês possam aproveitar esse vídeo, espero que vocês possam aproveitar esses conselhos, porque eu não tive esses conselhos. Eu tive que aprender diretamente com o nosso Pai que está no céu. Só Ele podia me ajudar. E Ele construiu toda a minha história a favor de vocês. Não somente a favor de mim, mas a favor principalmente de vocês. Por que eu falo principalmente? Porque este é o meu sentimento em relação à vida de cada um de vocês. Ok? Graça e paz a todos. Deus abençoe. E uma ótima semana
como hoje é segunda-feira, amanhã é feriado, eu ainda trabalho até meio-dia, né? Uma ótima semana a todos. Graça e paz.